a fuga tem sido a resposta que muita gente tem dado. Nós só podemos vencer o que nós enfrentamos. Deus só pode dar vitória quando nós enfrentamos. Nós não estamos aqui para fugir, mas para mudar as realidades. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Leia aqui, por gentileza, diga a esperança. Vocês são ruins de ler. Diga a esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa isso entrar, a palavra é o que gera. Hoje, vocês lembram, quem esteve aqui comigo, que eu compartilhei com vocês, uma pessoa do estado do Mato Grosso que me mandou uma mensagem com muita dificuldade. Ela não mandou uma mensagem me pedindo absolutamente nada. Ela só ligou para compartilhar comigo o quanto as mensagens que eu posto estava ajudando ela, porque ela estava vindo de um processo muito difícil financeiramente, uma dificuldade muito grande, e eu senti no meu coração de semear na vida dela, de plantar na vida dela. E eu pedi uma forma de semear, fazer uma semeadura na vida dela, e fiz. E é tão bonito, tão gostoso. Hoje eu recebi uma mensagem dela agora à tarde, e ela agradecendo, porque quando eu fiz isso, eu liberei palavras sobre a vida dela. E eu profetizei sobre a vida dela o milagre da abundância, da multiplicação, que nunca mais faltaria na vida dela. Nunca mais. E hoje eu recebi uma mensagem dela, encaminhou para a pastora Cibele, falando justamente isso, que aquela semeadura que eu fiz na vida dela, e aquelas palavras que eu liberei sobre a vida dela, ela se agarrou àquelas palavras. Aquilo entrou dentro dela. E ela acreditou que nunca mais faltaria. E ela me manda mensagem dizendo que nunca mais faltou, e com aquela semeadura, com aquele plantio, ela foi muito inteligente. Ela, além que eu não sei se vocês se recordam, que ela já me mandou um vídeo na hora, indo no mercado, que ia, espécie de um atacadão lá da região dela, fazer a compra dela, né, dos materiais que ela ia começar a fazer pão, mais algumas coisas, e ela foi e já entrou num curso de culinária, e já foi fazer outros cursos, e ela diz que começou a fazer um atrás do outro, e começou a produzir, e começou a criar, fazer coisas novas que ela nunca imaginou que ela poderia fazer, e o milagre da multiplicação, da abundância, e ela falando, nunca mais, exatamente, aquilo entrou dentro de mim, e nunca mais faltou, nunca mais. A minha realidade mudou completamente. E muito bonito, por quê? Porque ela recebeu não só uma semente, aquela semente, ela começou, através daquela semente,
ela começou a colher outras sementes, plantou e começou a colher. A palavra entrou dentro dela de forma profunda e mudou algo dentro dela que mudou a realidade, completamente a realidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque fé, diga comigo, é segurar nada até que nada se torne em algo. Pensa nisso. Fé é segurar nada até que nada se torne em algo. Fé é pisar e esperar que Deus coloque o chão. Fé, diga comigo, é foco. Espera aí. Hebreus 6,19 diz assim: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Essa esperança. Olha que coisa incrível. Nós não somos simplesmente ouvintes. É uma frase. O Evangelho, aonde ele chegou em toda a história, ele mudou vidas, mudou lugares, mudou pessoas, mudou a atmosfera. Aonde o Evangelho chegou, nada permaneceu da mesma forma. Então, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Se algo permanece do mesmo jeito, reavalia. Olhe como o Evangelho está entrando dentro de você. De que forma a palavra está entrando dentro de você. Porque aonde ela entra, ela muda. Ela muda pessoas, ela muda lugares, ela muda atmosfera, ela muda tudo. Em toda a história. As coisas têm que mudar, não só em nossas vidas, mas ao nosso redor. Nós precisamos dar mais espaço para Deus ocupar. Eu sempre falo sobre isso, e os testemunhos têm mostrado. Quem esteve conosco segunda-feira aqui? Quando eu terminei aquela reunião, eu fiz outra. Eu devo ter pego mais de, sei lá, uns 7, 8 testemunhos incríveis. Incríveis. De coisas realmente incríveis. Por quê? Porque quando a palavra ela penetra e se torna, as coisas de Deus se tornam uma prioridade em nossas vidas, uma coisa que você precisa aprender é que Deus não pode negar a sua palavra. Se Ele falou, e eu estou, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Ele não pode negar a sua palavra. Então, quando nós damos mais espaço a Deus, sonhos se tornam a propriedade que Ele ocupa. Por quê? Deus habita em nossos sonhos. Deus tem mais que o suficiente. E, na verdade, sonhos são colocados por Deus. Aquele sonho, aquele desejo que nasce no nosso coração, que é colocado por Deus, é porque Ele quer realizar, Ele quer fazer. Então, nós precisamos nos aproximar cada vez mais. Buscar o Espírito de Deus que nos revele aquilo que nós não conseguimos enxergar, coisas que nós não conseguimos ver. Deus pode transformar qualquer coisa, diga comigo, quando cremos. Nós somos dominados pela esperança. Nós somos os prisioneiros da esperança. Foco é fé. E a esperança não nos decepciona. É aquilo, a gente tem que parar de ler por ler. Você sabe quando minha vida mudou? Quando eu comecei a ler e dizer assim, se está escrito tem que se cumprir na minha vida. Que aí eu passei a olhar com outros olhos. Eu passei a não ler por ler. Eu passei a ler e dizer, se isso está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Agora, se tem que se cumprir, a responsabilidade é minha. Então, como a palavra está entrando? Como ela está penetrando? A pessoa de maior influência é a que tem esperança. Não existe situação, nós falamos agora, se não me engano, domingo ou algo assim, que não existe situação
sem esperança, e sim pessoa sem esperança. Não tem situação sem esperança. Existe pessoa. Pessoas podem não ter esperança, mas situação sem esperança não tem. Prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Tudo tem jeito. Inclusive, se você perguntar qual é a palavra que por muitos anos nós usamos na igreja, qual é a visão da igreja? A visão é, tudo tem jeito, tem saída, tem solução em Jesus. Tem que terminar assim. Tudo tem jeito, diga comigo, tudo tem jeito, tem saída, tem solução. É em Jesus. Do contrário, não. Tudo tem nele. Se um pensamento não te dá esperança, com certeza ele não vem de Deus. Diga comigo, se um pensamento não me traz esperança, ele não vem de Deus. Sabe por quê? Porque é contrário ao que ele ensina. Nós somos prisioneiros da esperança. Se um pensamento não traz esperança, ele tem que ser combatido. Por isso que você precisa ter cuidado com os pensamentos. Você precisa ter cuidado com pensamentos, sentimentos. Você precisa ter cuidado com aquilo que vem que você acha que é seu e não é seu. O diabo trabalha com setas, lançando pensamentos, lançando sentimentos. Pessoas cheias de esperança são pessoas saudáveis e felizes. São pessoas que elas estão enxergando um futuro poderoso. Elas veem o futuro. A fé, diga comigo, é para agora. E a esperança é para o futuro. A fé é para agora. A esperança é para o futuro. E as duas coisas caminham juntos. Elas caminham juntas. A esperança não nos... Leia aí, por favor. Uma pessoa que é prisioneira da esperança, ela jamais será decepcionada. Esta é uma palavra maravilhosa e ela volta para nos levantar, porque essa palavra nós já falamos sobre ela. Então vamos lá. Recentemente nós trouxemos, não deve ter muitas semanas, Deus trouxe essa palavra para nós. Eu vou ler ela inteira com você. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque, diga comigo, Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. Diga comigo, e cria coisas novas do quê? É a frase que nós começamos. Segurar o nada até que o nada se torne em algo. Deus faz do nada. Deus faz do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, diga comigo, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Quer dizer, se eu mudar essa tradução, é a famosa frase que particularmente eu gosto muito, é o que eu mais gosto. Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Isso é poderoso. Quando você entra nisso, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Usando em poucas palavras e nas minhas palavras, ele não quis saber se tinha esperança ou não tinha esperança. Ele creu além da esperança. Abraão manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Quer dizer, uma multidão, nações e nações, reis e nações sairão de você. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, diga comigo, já não tinha vigor. Por isso que fé não tem nada a ver com caminhar por vista e nem pelo que você sente. Fé não tem nada a ver, mas eu não estou sentindo, você está frito se você esperar sentir.
Porque não tem nada a ver com o que você sente. Porque o que o texto está dizendo é o seguinte: se ele fosse olhar pelo que ele sentiu o corpo dele sem vitalidade. Corpo fraco. Sem vigor. O útero da esposa sem vigor. Por isso que a Bíblia diz que nós caminhamos por fé e não pelo que vemos. Tem dois olhos, olhos naturais e os olhos espirituais. O que nos dirige? Os olhos espirituais. Em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e, com isso, ele deu glória a Deus, como tem a tradução que ele foi fortalecido dando glória a Deus, já glorificando a Deus. Abraão, diga comigo, estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Espera aí, sabe o que significa isso? É aquela conversa interna. É você falar com você mesmo. É você ser como Davi. O salmista está lá, conversando com ele. Então, ele estava plenamente convencido. Ele olhava e dizia: eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei que jeito Deus vai fazer. Mas se Ele disse, Ele vai fazer. É isso. Está entendendo ou não? É você olhar e dizer assim, peraí, quando ele olhava para o corpo, quando ele olhava para Sara, certamente ele olhava e falava assim: eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. De alguma forma vai acontecer. Eu não sei quais são os meios que Deus vai utilizar. Mas se Ele prometeu, Ele é poderoso para o quê? Cumprir. E Ele vai cumprir. Amém? Por isso, repita assim comigo, ó, por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Por crer assim, por crer dessa forma, se eu mudar a tradução, está, isso foi-lhe imputado como justiça. É justo, justo ele vai viver. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. Não foi só em benefício dele ou na vida dele. As Escrituras dizem que foi também, diga comigo, para o nosso benefício. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: foi também para o nosso benefício. Foi também para o nosso benefício. Pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Contra a esperança, em esperança creu. Diga: contra a esperança, em esperança creu. Traz isso para a tua vida, só essa palavra. Pensa assim: existe alguma probabilidade, alguma esperança que aquele sonho, sabe, aquele grande, só não estou falando nem dos pequenos, estou falando daquele grande sonho, daquele projeto que já esteve ardendo aí no seu coração, em algum momento talvez isso mudou, em algum momento isso se perdeu, em algum momento você deixou de crer. Se for olhar, existe alguma esperança para que isso aconteça? Sim. Nós vamos falar de duas coisas hoje: da esperança, e nós precisamos entender também os processos.
Abraão se fortaleceu, diga comigo, dando glória a Deus. Sabe o que quer dizer isso? Eu te glorifico, Senhor. Eu te agradeço. Eu já sou pai de multidões. Eu te agradeço pela multidão, por reis, nações que já foram gerados através da minha vida. Te agradeço, Senhor, por cumprir a palavra que me prometeste. Eu te agradeço, porque isso é fé. E Deus colocou isso tão vivo dentro dele, que o nome dele foi mudado para isso. Como ele se chamava? Traduzido? Como ele se chamava? Traduzido? Ai, meu Deus do céu. Hã? Traduzido? Pode chamar pai de multidões, pai de nações. Pai de multidões, pai de nações. Esse é o traduzido. Quando Deus tirou, como ele se chamava? Hã? E depois mudou o sentido, mudou o significado. De pai exaltado para pai de multidões. E ele creu. O legado de Abraão surgiu pela esperança. A esperança contagia, ela influencia tudo ao nosso redor. É isso que acontece. Ela influencia, ela contagia tudo ao nosso redor. Dentro da igreja só tem duas alternativas, né? Ou você vai ser influenciado ou você vai sair dela. Não tem meio termo. A igreja é um ambiente de fé. Se eu quero essa fé, eu vou ser influenciado por ela. Porque existem pessoas que não querem. Existe, bispo, pessoas que não querem mudança? Não, tem pessoas que dizem que quer. Eu já vi pessoas saírem da igreja porque eu não alimentei o vitimismo. Eu já perdi pessoas na igreja porque pessoas que chegavam ao absurdo, vindo de outras igrejas, ao absurdo do condicionamento de uma manifestação demoníaca, ou uma suposta manifestação. E eu cortar aquilo e dizer, você tem uma mente livre para combater. Você vai deixar esse demônio tomar teu corpo se você quiser, porque tua mente é livre. Você não perde a mente. Você tem condição de combater na sua mente. E está na hora de você assumir o controle, e você não pode estar na igreja e o demônio ainda tomando a tua vida. É incompatível. De uma mesma fonte não pode sair água doce ou salgada. Ou vai estar o Espírito de Deus ou vai estar o demônio na tua vida. Os dois não podem estar. E o que você quer? Mas tem gente que está tão condicionada ao problema que ele não gosta. Quando você diz, você tem que lutar e você tem que reagir, ele se sente ofendido. Não é triste isso? Sim ou não? Isso é uma escravidão. Bispo, chega a ser uma possessão mental. Mental. E qual é o problema disso? Porque o diabo se domina a mente, domina a vida. Dominou a mente, domina a vida. Entendeu? Se tem um lugar que o diabo não pode dominar, é a mente. Por isso que se um pensamento não te traz esperança, tem que ser combatido. Porque ele já é demoníaco. A probabilidade, não, ele já é satânico. Ele já é. Se um pensamento não te traz esperança, pode botar a mão na cabeça e repreender e combater. Porque ele já é uma conquista de território. O diabo está tentando conquistar, dominar esse território. Porque se ele domina esse território chamado mente, ele domina a sua vida. Então, vamos lá. O que você espera? Diga comigo, a fé é a certeza
Olha o que diz aqui, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. É a certeza daquilo que esperamos. E a certeza. É a certeza. A fé tem uma tradução que diz assim: a fé é o título de propriedade. Eu gosto muito dela. A fé é o título, diga, a fé é o título de propriedade. O que é um título de propriedade? Um documento, uma escritura, documento do teu veículo, é um título de propriedade. As coisas acontecem duas vezes em nossa vida. Primeiro dentro e depois fora. Então, primeiro elas precisam existir dentro. Por isso que o Senhor, para mudar o momento, Abraão teve um momento que ele diz assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Até agora eu não tenho filho. Aí o Senhor diz: sai para fora da tua tenda, Abraão. Olha para o céu. Conte. Vê se você consegue contar as estrelas. Se você puder contar, assim será a sua descendência. O que Deus colocou diante de Abraão? Uma imagem, uma visão. Sai de dentro da tua tenda. Sabe o que ele estava dizendo? Sai do teu mundinho. Sai do teu... Olha para quem está ao teu lado e fala assim: sai do teu mundinho. O Senhor estava dizendo para ele: ó, sai desse mundinho aí, você está aí dentro dessa tenda aí, ó, olha, imagina. Ele deve ter saído lá fora e falou assim: deixa eu ver se eu dou conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se conseguiu, daqui a pouco se perdeu já. Não dá para contar não. Então, assim vai ser sua descendência. Você não vai conseguir contar. Ele creu. E aí a pergunta é o seguinte: você cumpriu? Sim ou não? Você sabe que Abraão é um ser tão respeitado que as 3 maiores religiões do mundo reverenciam Abraão. As 3 maiores reverenciam totalmente Abraão. Então, diga essa frase comigo: as coisas acontecem 2 vezes. A primeira é onde? Por quê? Porque você consegue enxergar dentro de você. Você consegue enxergar dentro de você. Primeiro você tem que enxergar dentro de você. Depois você enxerga fora. Então, tudo que nós queremos precisa existir dentro de nós. Sabe quando nós pedimos a vocês para fazer o exercício da visualização? Enxerga, visualiza. Então o que você visualiza? Você visualiza o seu futuro. Você visualiza sua família. Você visualiza aquela família abençoada, morando naquela casa maravilhosa, que é a casa dos seus sonhos, andando naquele carro, que é o que nós estamos vendo aí continuamente, através dos próprios testemunhos. Pessoas vivendo hoje o que no passado era só um sonho, e hoje é uma realidade. Então, não há registro nenhum na Bíblia de Deus fazendo culto fúnebre. O que o senhor quer dizer com isso? Em nenhum momento nós vemos Jesus fazendo um culto fúnebre. E sim, levantando vidas, tirando da morte, ressuscitando. Nenhum momento. Todos o que era para ser um culto fúnebre, ele chegou e levantou da morte. Quem faz velório somos nós. Quem faz culto fúnebre somos nós. Quem enterra somos nós.
o Senhor traz da morte para a vida. Agora, nós precisamos ter a mente de Cristo. Deus não faz culto fúnebre. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Enterra sonhos, enterra projetos. Põe um ponto final na situação. E por que ele nunca fez culto fúnebre? Porque aonde havia um morto, ele ressuscitou. Em muitos lugares ele chegou chamando a atenção. Mas por que vocês estão chorando? Por que estão pranteando? Viver por fé é isso. É você, começa com a guerra interna. Você já começa a vencer internamente, combater. Por isso que é o exercício da oração. É o exercício de você olhar, começar a falar com você, começar a profetizar sobre você, profetizar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua casa, reclamar, todo mundo sabe reclamar. Mas essa semana, segunda-feira, nós falamos de um texto, nas águas de Mara, nas águas amargas, o povo começou a reclamar e Moisés foi clamar. Você é do que reclama ou do que clama? Reclamar vai permanecer tudo amargo. Quando você clama, Deus dá a direção do que fazer. Então tem uma diferença, né? O povo começou a reclamar, Moisés foi clamar. E aí Deus deu a direção a quem? A Moisés. Abraão esperou contra a esperança. Esperar pode vencer a nossa esperança, ou não pode vencer a nossa esperança. Quer dizer, o esperar, porque eu estou esperando e não aconteceu, não pode vencer a esperança. Prestou atenção? Você sabe que tem uma frase que ela fez muita diferença para mim, uma mensagem que Deus trouxe há uns anos a nós, que nós passamos a maior parte do tempo esperando do que desfrutando, correto? Certo? Nós passamos um bom tempo esperando as coisas acontecerem, mas nós não paramos de viver no tempo da esperança. Não é porque não aconteceu, ainda não aconteceu, que eu paro de viver, porque não aconteceu. E quando não acontece, é porque Deus está trabalhando algo. Deus está nos preparando. Sabe por quê? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já existisse. O próprio Deus usou a fé na vida de Abraão quando mudou o nome dele. É uma coisa linda, né? Talvez tenha aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou falar se já não aconteceu, é por isso que você não vai viver. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou falar o que não aconteceu. Não, é por isso que você não vai viver, porque você é incrédulo, você não vive por fé. Você vive por vista, você está esperando acontecer para você acreditar. E você precisa acreditar para viver. É diferente. Você precisa começar já a chamar as coisas que não são como se já fosse. O que você quer? Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero uma família abençoada, eu quero ser curado. Então começa a profetizar. Eu tenho saúde, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou um vitorioso, eu sou um vencedor, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um negócio próspero. É assim. Como é que... Essa é uma lei que nunca vai mudar. Você tem uma Bíblia aí? Tem? Abra sua Bíblia no primeiro livro chamado Gênesis. Primeiro versículo, diz assim, ó. Diga comigo, no princípio, Deus criou os céus
e a terra. Gênesis 1. Se tivesse Gênesis 0, antes do princípio, o que existia? Deus. Antes de tudo existir, existia quem? Antes de tudo existir, existia o quê? Deus já existia. Aí, a terra era sem forma e vazia e cobria uma face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Próxima palavra, versículo 3, está escrito assim, ó, diga comigo: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não teve que dizer? Ele não teve que liberar a palavra? E Ele era Deus. Ele é Deus. Não é que Ele era Deus. Ele é Deus. E Ele não teve que dizer, haja luz? Não tinha luz. E Ele não teve que liberar a palavra e dizer, haja luz, para que luz passasse a existir? Está entendendo o que eu estou falando ou não? E por que você não quer falar? Se Deus teve que falar, se Ele ensina que tem que falar, o que você quer que exista, você tem que liberar, você tem que profetizar, tem que sair da tua boca. Não tinha luz, Ele liberou a palavra, haja luz, que venha luz, e luz passou a existir. E houve luz. Próximo, quarto. E Deus viu. Diga a palavra, e Deus viu. Mas Deus viu o quê? O que primeiro Ele falou. Primeiro Ele falou, depois Ele viu. Diga comigo, primeiro Ele falou, depois Ele viu. Se Ele não tivesse falado, Ele não tinha visto. E agora, você vai falar ou vai continuar calado? Porque falar, você vai falar de qualquer maneira. Porque as pessoas que falam negativamente também falam. E o pior é que fala e vê. O pior é que fala e vê acontecer. Eu não vejo acontecer nada. Vê sim, o que sai da sua boca. Que nada acontece, nada muda na minha vida, nada flui, nada não sei o quê. E é isso que é exatamente assim que acontece. Está acontecendo. Você só não se deu conta que está acontecendo o que está saindo da boca. De forma negativa. Quando Deus pede que você espera, é para que a bênção dele não te esmague. Ô bispo, como assim não me esmague? É porque em toda a história, e hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo, algumas pessoas que não estão prontas para determinadas coisas. Vamos pensar assim, ó. Por isso que é complicado, né? É igual a história de um filho. O filho está fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada, não tem maturidade, você faz tudo que ele pediu. Você acha que ele vai mudar? Ele vai ter a convicção que ele está no caminho certo. Ele pode continuar fazendo as mesmas palhaçadas, as mesmas besteiras, que está tudo certo. Está tudo bem. Mas Deus não faz assim. Se muitos de nós formos abençoados, não estando prontos, preparados, nós não seremos capazes de carregar aquilo que Deus tem para nos entregar. Porque até para carregar a bênção nós precisamos da ajuda dele. Para suportar, diga comigo, para suportar o peso da bênção, nós precisamos da ajuda de Deus. Muitas pessoas mudam suas perspectivas, mudam seu coração. Nós já, na nossa caminhada aí, nós já vimos a unção de alguns destruírem alguns. A unção não foi bom para muitos. Nós já vimos o dinheiro destruir outros. Já viu aquelas pessoas que falam assim, fulano era gente boa, depois conquistou dinheiro aí, ficou bobo, ficou ignorante, ficou uma pessoa arrogante, orgulhosa, pisa em todo mundo.
não tem mais tempo para as coisas certas, só tempo para a coisa errada. Acabou com a família. Tem uns bobos que acabam com a família, né? Ganha dinheiro, fica bobo, acha que pode tudo, né? Ele acha, inclusive, que ele pode ter família nova. Viu? Tem gente que é assim, acha que pode ter, inclusive, eu não quero mais essa família, eu quero uma família nova, estou em outro nível, estou em outro patamar, agora eu evoluí, eu cresci, agora eu sou um cara, né? Acho que eu sou da realeza. Então, o sucesso, muitas vezes, e biblicamente também, enlouqueceu alguns, não tinha estrutura para isso. Deus está atrás de pessoas que suportem o peso da bênção. Você sabe que Deus conhece intenção e motivação, né? Sim ou não? Deus conhece intenção e motivação. A bispa fala muito sobre isso, e isso realmente é muito forte. É extremamente sério isso. Não é o que eu faço, mas por que eu faço. Você entendeu ou não? Sim ou não? Diga comigo, não é o que eu faço, mas por que eu faço. Isso é o que conta para Deus. Não é o que eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo. Ah, mas eu estou fazendo a coisa certa. Ok, você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eu conheço um monte que está fazendo. Eu posso citar o meu exemplo aqui. Eu estou pregando o evangelho, não estou fazendo a coisa certa, mas posso estar fazendo pela motivação errada. Você entendeu ou não? E se eu estou fazendo com a motivação errada, o que vai acontecer? Uma pessoa pode subir aqui e dar um testemunho, ele está fazendo a coisa certa? Sim ou não? Motivação pode ser errada. Ele não vem para glorificar o nome do Senhor, ele vem para chamar atenção. Talvez para ele mesmo, ou com outras intenções e motivações. Uma pessoa pode ajudar um necessitado? Pode. Está fazendo a coisa certa? Tá. Mas e a intenção e a motivação qual é? Você entendeu ou não? Sim ou não? A motivação conta para o Senhor. E aí essa motivação vai estabelecer se nós vamos ou vamos retroceder. Se nós estamos prontos ou não. Por isso o Senhor nos prepara para os avanços. Deixa Deus te preparar. Ele trabalha o nosso caráter. Diga comigo, Ele trabalha o nosso caráter. E você sabe que o nosso caráter é demonstrado quando não tem ninguém olhando para nós, né? Sabe quando ninguém está te vendo, que você sabe quem você é de verdade, quando ninguém está te vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Ali é você de verdade. Ali é você. Não esse que está aqui em público. Lá é você. Só que o mais sério é que o Senhor já está nos vendo ali. Aí é que está o problema. É por isso que às vezes tem pessoas que se enganam dizendo assim, não, mas o fulano é uma pessoa tão espiritual, está na igreja todos os dias, super religioso, pessoa do bem. Opa, não julgue, não olhe para a aparência, Deus está olhando o coração. Deus está olhando o que está dentro. Isso é determinante, queridos. Realmente esse é um ponto determinante. Ele está à procura do pequeno fiel. Diga assim, Deus está à procura do pequeno fiel. E daquele que não despreza os pequenos começos. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que coisa, né? Esses dias, porque pastor tem uma vida que não é muito simples não, viu? É muito complicada. Outro dia, alguém chegou para mim, uma conversa de alguém, um comentário de alguém. E aí, eu pedi para uma pastora ligar e tomar informação.
Veja o que é que realmente aconteceu. Porque as coisas quando chegam, eu não gosto de viver por informação. Eu não vou por informação. Grave isso. Quando falaram para o bispo e o bispo tirou a conclusão, mentira. Nem das pessoas mais próximas a mim. Dependendo da situação, eu vou chamar e eu vou ouvir. Aí eu ouvi. Eu falei, não vou deixar assim. Então eu falei, liga para a pessoa para mim. Fulana, tudo bem? É o bispo Maurílio. Chegou até mim uma reclamação sua, de alguém. Supostamente a pessoa fez uma pergunta para você que você não gostou, ok? Sim, senhor. Por que você não gostou? Porque eu achei que era uma curiosidade. E por que você não falou para a pessoa? Ah, porque eu perdi a reação. Mas por que você não falou para ela, mas você falou para o A, para o B, para o C e para o D? Por quê? Quando você falou para o A, para o B, para o C, o que você tentou transferir? Nós não somos crianças, vamos lá. Que idade você tem? Tenho 42 anos. Eu falei, você não é uma criança. O que você tentou fazer? Você colocou uma malícia lá. Você colocou algo que não é bom, sendo que você poderia ter resolvido de forma objetiva, simplesmente dizendo para a pessoa, não gostei da pergunta que você me fez e eu prefiro não respondê-la. Simples e objetivo. Mas você falou para um, você falou para outro, você falou para o outro, você falou para o outro. E o outro já te colocou na conversa porque só sei porque chegou até mim pelo outro que você já falou. Aí, a pessoa falou assim, meu marido também não gostou. Eu falei, o teu marido sabe como? Porque eu contei para ele. Eu falei, teu marido vai na igreja? Não, senhor. Eu falei, tola. Vai se voltar contra você. Porque você quer o teu marido na igreja? É o meu sonho. E eu falei, você acha que ele vai para a igreja agora? Você plantando uma malícia na cabeça do seu marido de algo que você sabe que não é verdadeiro, você quis chamar a atenção. E aí é que está o problema. Intenções e motivações. As intenções e as motivações. Eu sempre digo uma coisa, eu falei, você sabia que o que você fez vai se voltar contra você? É igualzinho aqui, ó. Vamos lá. Você está na igreja, não está? Sim ou não? Ok. A igreja, ela tem só gente perfeita? Sim ou não? Não. Não tem gente perfeita. Todos nós estamos em obras. Devia todo mundo ter uma plaquinha aqui escrita assim, em obras. Entendeu? Quer dizer, não está acabado ainda. Nós estamos num processo. Estamos sendo trabalhados. Quando será concluída essa obra? Só no final. Só no final, porque ainda estamos num processo. Então, se nós não tem só gente perfeita, eu preciso olhar com esse olhar. Eu já vi muitas pessoas se prejudicarem e prejudicar a sua família, justamente com esse comentário, o hábito de falar dos outros. Ah, mas você viu fulano que frequenta a igreja? Você viu o que ele fez? Ah, você viu o que... E os filhos estão ouvindo. Os filhos estão ouvindo. Eu tenho uma mãe em uma das nossas igrejas que todos os filhos dela saiu da igreja justamente por vê-la reclamar. Reclama do pastor, reclama do obreiro, reclama do A, reclama do B, hoje estão todos no mundo. Por quê? Ela tolamente foi fazer comentários desnecessários acerca de pessoas e os filhos que não tinham maturidade, estava vendo e ouvindo. E aí, quando ela foi falar, não, você precisa para igual, mas a igreja tem gente igual no mundo, eu vou... a senhora tem mostrado isso para mim, porque na igreja está cheio de gente igualzinho no mundo. Um monte de pecador. E ela plantou algo, e hoje todos os filhos estão no mundo. E ela hoje chora. Chora porque faltou sabedoria. Está entendendo o que eu quero dizer?
É igualzinho o casal que resolve desabafar com os pais dos desentendimentos, né? Briga, tem uma faísca, vai lá e desabafa com a mãe. O que é que vai acontecer? O casal se ajusta daqui a pouco e o problema está lá na família. Não é verdade? A mamãe não vai olhar mais para o genrinho com os mesmos olhos. Entendeu? E se a mamãe envolver e o genro desacatar a mamãe, vai ficar pior. Por quê? Porque o bebezão, a bebezona, foi desabafar com a mamãe e com o papai. Guti, guti, guti. Você vê o tanto que a gente tem que amadurecer? Às vezes a gente não está vendo o que a gente está fazendo e está plantando. E aí daqui a pouco, então todo mundo se intrometendo na vida, fala assim, mas eu não quero que ninguém se envolva na minha vida. Mas uai, espera aí, eu levei e abri as portas para todo mundo se envolver, agora eu quero tirar. É complicado. Às vezes nós não temos condição, esse é só um exemplo, tá? De viver na realidade que Ele quer que nós vivamos agora. Deus precisa nos amadurecer. Deus, Ele nos prepara para vivermos a realidade, ou esta realidade que Ele tem para nós lá na frente. Nós precisamos ser trabalhados agora. Tem gente que se perder, muitas pessoas, elas se perderam por conta da promoção. Promoção antecipada. Como a Bíblia diz, né? Muitas vezes uma herança antecipada não é bênção. A Bíblia fala sobre isso. Você viu que o filho pródigo recebeu a herança dele antecipada. O que ele fez? Vazou e perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. Então, o próprio diabo, antes de ser Lúcifer, se perdeu porque embruteceu, deixou o orgulho dominá-lo, a sua sabedoria foi corrompida. Então, ele não se contentou com tudo o que havia recebido, queria algo que não era lícito a ele, não era permitido a ele. Então, todos nós precisamos entender o contexto disso tudo. E o contexto é chegar no futuro com as peças realmente certas que nos embasam. É como nós vemos a história de José. O que nós chamamos na história de José, como é que nós tratamos o processo de José para chegar ao palácio? Tudo do começo, desde o buraco que ele foi jogado, até a escravidão, o presídio, tudo foi um processo, um treinamento. Todo um trabalhar de Deus, para que ele pudesse chegar lá. Um trabalhar de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós temos que estar preparados para esse futuro. E Deus está nos preparando agora. O que Deus colocou dentro de você? Deus está preparando você para isso agora. Talvez você não entende isso. Se a gente voltar, imagine chegar no século 21 e não ter energia elétrica para colocar o cabo do celular. Ter um iPhone no século 17. Dava para ter um iPhone no século 17? Então não vem um processo de evolução para chegar até aqui? Sim ou não? Se altera o processo, tem coisas que não vai funcionar. Não vai dar certo. E todos nós achamos que nós estamos prontos, preparados, e não estamos. Diga comigo, Êxodo 23, 30 diz, pouco a pouco os lançarei diante de ti. Sabe o que Deus estava falando? A terra prometida não foi conquistada de uma vez. Ela foi conquistada como? Está ali, ó, pouco a... Deus nos dá as coisas em pequenas partes. Ele dá e nos analisa. Você conhece a história? Qual foi a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida?
Hã? Que silêncio, meu Deus. Que silêncio, como é difícil falar o que eu não tenho certeza. Diga comigo, Jericó. Foi a primeira. Jericó era considerado inconquistável. E pela fé conquistaram. De forma sobrenatural. Qual foi a segunda cidade a ser conquistada? Como? Ai. E foi Ai mesmo. Por quê? Ai. Em Jericó, toda a instrução que Deus deu para Jericó, o que era para ser destruído, o que eles não podiam fazer, teve alguém foi e fez. Aí, a segunda cidade era pequena e fácil de conquistar. Simples. Simples. Tanto é que eles pensaram assim, não vamos nem cansar o exército, manda só 3.000 homens. Vamos nem cansar. Isso aqui é tomar um pau, perderam, foram humilhados, gente morreu, porque a bênção já não estava mais. Por isso que ali aprenderam uma grande lição. Então, Deus nos dá em partes pequenas e vai nos observando. Ele responde às nossas orações em forma de semente. Semente é algo que você tem que fazer, diga comigo, crescer. Para chegar até o ponto do desenvolvimento do seu caráter. É semente. Tem que crescer. Sementes fazem com que o nosso caráter se desenvolva. Deus está mais preocupado com o processo do que com o resultado. Diga comigo, Deus está mais preocupado com o processo do que com o resultado. Sabe por quê? Diga comigo, os processos nos moldam. Nós aprendemos muita coisa. Dentro do processo nós aprendemos muita coisa. O que não fazer, o que fazer, o que nós precisamos colocar mais força. O processo nos faz dependentes de Deus. Inclusive, na trajetória do Egito à Terra Prometida, Deus poderia ter tirado esse povo do Egito e transportado esse povo para a Terra Prometida? Poderia? Sim. Mas Ele fez? Não. Por que Ele não fez? Porque eles precisavam daquela experiência do deserto. Eles seriam treinados no deserto. Eles aprenderiam a depender de Deus no deserto. Mas o problema é que tem gente que nunca sai do deserto. Esse é o problema. Como lá, teve gente que nunca entrou na Terra Prometida. Morreu no deserto. Porque não aprenderam as lições do deserto. Quando Deus fala uma palavra, Ele sempre libera uma realidade com aquela palavra. Ele libera uma unção para que ela se materialize. Deus não pode negar a sua palavra. O que Deus fez nascer no seu coração vai sobreviver se você crer. Pois Deus está agindo em vocês, diga comigo, dando-lhes o desejo e o poder para realizarem aquilo que é do agrado dele. Desejo de poder, diga comigo, desejo de poder. Deus deu sonhos para José e isso foi Deus mostrando o que estava no seu futuro. Deus colocou dentro dele aquele sonho e o sonho era o futuro. Era o futuro. Mas ele tinha que ser preparado. Era o destino dele. Era preciso resistir ao processo. Quem está entendendo isso, por favor? Essa é uma das coisas que também, para mim, foi muito importante quando eu entendi essa lição da história de José. Processo. Diga essa palavra comigo, processo. E eu diria a você, pode dizer para você mesmo, eu estou no processo. Você está no processo. Deixa Deus trabalhar você no processo. Ele esperou pela grandeza de Deus, porque sabia que Deus não pode falhar. Diga comigo, Deus não sabe falhar. Diga, Ele nunca erra. Ele fala e cumpre.
Sabia que Deus não sabe errar? Ele não sabe falhar? Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Firmemente a esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir o quê? Ele é fiel. Então, apeguemo-nos firme, não oscilantemente, firmemente, sem vacilar à esperança que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Ele cumpre. Você sabia que muitas pessoas têm medo de ter esperança? Tem medo de ter boas expectativas? Porque se frustraram muito lá atrás e hoje tem medo de ter esperança, criar expectativas, e isso é demoníaco. Nem sempre nós vamos entender tudo, e se quisermos manter a paz que excede todo entendimento, nós devemos abrir mão do direito de entender, só confiar. Você não vai entender tudo, eu também não vou entender tudo, e eu preciso abrir mão do entendimento e só confiar. Aí é que está. Porque tem coisas que você não vai entender. Nem eu. Ninguém. Só volta a Abraão. Se ele fosse tentar entender como Deus ia fazer, ele nunca ia entender. Não é verdade? Então ele só teve uma coisa a fazer. O quê? Confiar, crer. Então apenas crer e confiar. Foi o que o Senhor disse a Jairo quando disseram: não incomode mais o mestre, que a sua filha está morta. O Senhor liberou só uma palavra para ele: não tenha medo, apenas creia. Fala para quem está do seu lado, diga assim: não tenha medo, apenas creia. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Muitos abraçam a incredulidade porque passam a vida tentando proteger ou se proteger do desapontamento. Eu tenho medo de acreditar, de me frustrar. Essa é a palavra de muitos. Tenho medo de não dar certo. Acredite, se você viver assim, você já é um frustrado. Você já está frustrado. Entendeu? Sim ou não? Então, e aí, existem as pessoas que dizem assim: ah, mas eu já fui ferido. Eu já me decepcionei muito. Eu tenho medo de tentar de novo. É exatamente aí que está o problema. Você foi ferido e nunca foi curado. E por isso que você guarda isso. Entendeu? Nós precisamos ser curados. Eu espero que depois da oração do domingo, muita gente já curadíssimo. Acabou. Sim ou não? Curado de todas as formas. Nós somos curados quando nós deixamos o passado e seguimos em frente. Não desistimos de tentar outra vez. Em absolutamente nada nós cremos. Nós somos curados voltando lá e vencendo, rompendo. É preciso lidar e fazer diferente. Diga assim comigo, diga: chega de e se. E se? E se não der certo? E se eu não for curado? E se algo ruim acontecer? Porque tem gente que vive assim. E se algo ruim acontecer? E se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se você for surpreendido e for curado? E se você viver o melhor tempo da sua vida? E aí? E se andar nos lugares mais altos? E se viver os mais incríveis resultados da sua vida? Não dá para trocar o e se por uma coisa positiva? A Bíblia fala que
Se nós passarmos pelas águas, nós passarmos pelo fogo, nós passamos pelo Covid. Você está aqui, não está? Passou pelo Covid. Covid não tem o poder sobre a tua vida. Quem pegou Covid aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, para de mentir. Todo mundo pegou Covid. Se não pegou, vai pegar. Amarrado. Você vai... mas o que importa para nós? Se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmista? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós passamos, nós não ficamos lá, nós não paramos lá, nós passamos. Mas agora, ó Jacó, ouça-me, ouça o Senhor que o criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. É lindo isso. É uma mensagem profunda que, se crermos, tudo será mudado. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, pelo escuro vale da morte, diga comigo, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. São essas declarações. E se você viver o que nunca nem imaginou? E se você cavalgar nos lugares altos da terra, como está escrito? E se você for a pessoa mais realizada do mundo? Vai ter um outro problema, lidar com a bênção, administrar a bênção. Não é verdade? A esperança é o início de uma vida de milagres. Creia na bondade e no favor do Senhor. Não seja uma pessoa sem esperança. Quando vier essa vozinha, fala assim, e se não der certo? Espera aí, e se der certo? E se eu for a pessoa mais realizada, mais bem-sucedida? A graça do Senhor está sobre a minha vida. E se você estiver um pouco mais evoluído, você vai tirar o EC. Você vai dizer, não tem a mínima chance de não dar certo. Não há a mínima probabilidade de não dar certo. Diga, o impossível será não dar certo. Se Deus é comigo, diga comigo, se Deus é comigo, o impossível é não dar certo. O impossível é você não vencer. O impossível é não vencer. Se você estiver na fé, o impossível é você não vencer. A Bíblia diz que o deserto florescerá e o vale de lágrimas se transformará no vale de bênçãos. Crer na bondade de Deus, essa é a grande sacada da vida. Esse é o ponto forte. Davi disse, diga comigo, pereceria sem dúvida, se não cresce na bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é lindo. Olha, eu pereceria se eu não acreditasse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Viva a vida com alegre antecipação de que o que é bom, diga comigo, está chegando. É a frase que eu estou liberando sem cessar para a vida de vocês. O melhor tempo da nossa vida está chegando. Diga, nós não vivemos ainda o melhor tempo da nossa vida. Diga, está chegando. Olha para quem está do seu lado, diga, o melhor tempo da sua vida está chegando. Você não viveu. Os casados falam assim, sabe aquele tempo bom? Nem se compara ao que está chegando. Fique em pé, por gentileza.
Pega o teu propósito, segura no seu coração e fecha os seus olhos. Ancore seu coração, sua mente na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Talvez você pergunte assim: por que eu devo crer no futuro? Responda assim, ó. Diga: porque o meu Redentor vive. Se você crer na palavra, você vai viver tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Se não crer na palavra, vai crer no quê? No que nós vamos crer? O mal e os seus instrumentos falam muitas besteiras, mentem. E quando uma pessoa só enxerga o pior e cede para as suas preocupações, é como se ela estivesse vendo um futuro sem Deus. E se Deus não está, esse futuro não existe. Por isso que a palavra para você é: eu não vou temer o amanhã. Diga comigo: eu não vou temer o amanhã, porque Deus já está lá. Diga: eu não vou temer o futuro, porque Deus já está lá. Sabe o mesmo Deus de hoje? Ele já está lá. Sabe quando você chegar aos seus 70, 80, 90? Ele já está lá. Assim como antes de existir tudo, ele já estava. Antes do princípio, ele já estava. Existia Deus. Mateus 6,25 diz: por isso eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Não são? Sim ou não? Muito mais valiosos do que os pássaros. Muito mais. Isso também não é justificativa, porque Deus também não leva no ninho, tá? Deus não vai lá no ninho levar. O pássaro sai e Deus cuida. Deus provê. Lembra da parábola do semeador? Nós vemos 4 tipos de terrenos. Precisamos ser aquela terra boa. E não deixar a semente morrer. A terra boa, a semente não morre. Ela germina. Desesperar, diga comigo, é deixar de esperar. Desesperar é deixar de esperar. Desesperança é estar sem esperança. E Abraão permaneceu preso à esperança. Não se prendeu. Se poderia ou não fazer. E sim no que Deus falou que faria. Prestou atenção? Porque se dependesse dele, nada teria acontecido. Então ele só tinha uma alternativa: confiar na palavra de Deus. Essa é a nossa. Confiar na palavra. Fé é acreditar no que Deus disse que vai fazer. Abraão se jogou na promessa. Ele mergulhou.
saiu do raso, andou sobre o sobrenatural. Abraão viveu com esperança e isso contagiou a sua atmosfera. Abraão afetava quem estava à sua volta. Tinha gente que andou com Abraão, como Ló, que nunca afetou ninguém e deixou uma descendência amaldiçoada. Ló teve que fugir. A fuga tem sido a resposta de muitos diante das dificuldades. Para de fugir. Para de fugir. A fuga tem sido a resposta que muita gente tem dado. Nós só podemos vencer o que nós enfrentamos. Deus só pode dar vitória quando nós enfrentamos. Nós não estamos aqui para fugir, mas para mudar as realidades. E nós podemos. A esperança contagia. Deus só planta em ambientes saudáveis. Um coração cheio de esperança é um solo fértil. Fé e frustração não combinam. Ou eu vou ter fé, ou eu vou ter frustração. Então eu preciso caminhar por fé. Coríntios 4:20 diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. A Bíblia diz que há sinais que acompanham a vida daqueles que creem. Sinais poderosos. E eu preciso parar e perguntar assim: que fé é essa que não me afeta? Que não afeta meus resultados, minha família, os arredores, o entorno, o mundo? Que fé é essa? Nós somos o sal. Nós somos o sal. O sal preserva, o sal tempera, o sal dá sabor. Nós somos a luz que ilumina. Os embaixadores da fé, da esperança. Não fazemos parte, nem fazemos coro, juntamente com a histeria coletiva. Eu tenho falado muito sobre isso, e vou falar muito pelos próximos dias. Nós somos do reino dos céus, o reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus, governa o reino da terra. O nosso rei não é um mortal que vive 80, 90, 100 anos. O nosso rei é eterno. O nosso rei, ele não governa um país ou um território limitado. Ele governa o universo. O universo inteiro. E nós sabemos que nós estamos aqui como cidadãos do reino. Por isso, nós somos aquele povo que ora e diz: venha o teu reino. O reino dos céus é para descer sobre o reino da terra. E quem está no reino vive uma vida totalmente guiada, dirigida, guardada, protegida. Existe um rei que guarda, que protege o seu povo, que abençoa o seu povo, que cuida do seu povo.
Nós somos a esperança para este mundo caído. Nós temos a solução para os problemas deste mundo. Você não pode influenciar um ambiente onde você mesmo está oprimido por ele. A Bíblia diz, Coríntios 3:9, pois nós somos colaboradores de Deus. Não basta querer, desejar ou sonhar. A fé sem obras é morta. Tudo precisa de ação, de cooperação, oração, que é fé em ação. Tudo precisa. Abraão creu e a fé alterou o seu corpo, que já estava mortificado. Sabe o que significa isso? A fé trouxe vitalidade para o seu corpo. A fé trouxe vitalidade para o corpo de Sara. Rejuvenesceu. Eles foram rejuvenescidos pela fé. O ventre de Sara se fortaleceu. E nós fomos chamados para nos condicionar a essas realidades e não as realidades da terra. Nós fomos chamados para transformar, começando pelo nosso mundo, o que está ao nosso redor. Nós somos o povo da esperança. Nós redefinimos a realidade, não nos acomodamos a ela. Não pare de plantar no reino e na vida das pessoas. Inclusive pessoas que você não julga, ou que você julga não valer a pena. Planta na vida delas. Não desista do seu casamento, da sua família. Não desista dos seus sonhos, seus projetos. Nós somos um exército de esperança. E anunciamos novos começos, novas oportunidades, o favor do Senhor. Nós fomos ungidos para levar as boas novas. É por isso que destinos são curados, vidas são transformadas. Porque é essa mensagem que o Espírito Santo traz a nós. O Evangelho é chamado de boas novas. Eu não conheço boas novas dizendo assim: olha, eu tenho boas notícias para você, você vai morrer. Isso é boas novas? Sim ou não? Olha, eu tenho boas notícias para você, sabe das boas novas? Seu casamento vai acabar. Olha, eu tenho boas notícias, você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas. Você vai passar necessidades. Não. As boas novas. João Batista, quando Jesus chegou e fazendo tantos milagres, mudando, curando vidas, transformando, prosperando, João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus e perguntar a Jesus: você é aquele que nós estávamos aguardando e esperando, ou devemos esperar outro? Jesus só respondeu aos discípulos de João Batista e disse assim: vão e digam a João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. Ele estava dizendo: diga a João Batista que eu estou resolvendo o problema de todos. Diga a João Batista que eu estou curando a dor de todos. Diga a João Batista que eu estou mudando tudo por onde eu tenho passado. Era essa mensagem que Jesus estava levando.
É essa a mensagem que Ele tem para nós. Seu futuro é um futuro de glória. Diga comigo, a esperança não decepciona. O que você vê para o teu futuro? Feche os seus olhos agora. Enxerga o futuro poderoso. Enxerga o futuro glorioso que Deus tem para você. Talvez você vai ter um pouco de dificuldade de enxergar, mas exercita isso. Veja o futuro poderoso, glorioso que Deus tem para você. Veja o futuro de glória que Deus tem para você. Veja, paz não é ausência de esperança. Paz não é ausência de problemas, mas a presença do Senhor na sua vida. Nós fomos ungidos para levar paz, libertação, cura, favor. Não nos conformamos com o mundo, nós o transformamos. Eu vejo pessoas colocando tanta força para evitar o que teme, ao invés de avançar para os seus sonhos. Coloca a força para avançar. Coloca a força para crescer. Tem pessoas casadas com medo de ter filhos, solteiros com medo de ter um relacionamento, empregados com medo de pedir aumento. Promoções são perdidas por não terem a coragem de pedir um retorno de como estão em suas funções. Como eu estou? O que eu posso melhorar? Como está o meu desempenho? Tudo que você sonha está do outro lado de uma escolha corajosa. A Bíblia diz em Efésios uma palavra final: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Acredite, a esperança não decepciona. O que é que você vê para o teu futuro? Deus está te trabalhando. Deus está te preparando para Ele. Deixa Ele te lapidar. Deixa Ele te moldar o teu caráter. Deixa Ele moldar a tua mente. Nós somos o povo da esperança, somos os prisioneiros da esperança e desfrutaremos de porção dobrada. Tudo que sonhamos, está do outro lado de uma escolha corajosa. A palavra para você é coragem. Coragem. Jó diz: ainda que você não acredite nisso, agora você estará melhor do que jamais esteve antes. Jamais, jamais. Muito melhor. Comece a agradecer a Deus agora pelo futuro poderoso que Deus tem para você. Comece a agradecer agora. Agradeça a Deus pelo futuro glorioso. Agradeça a Deus. Diga: Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelo futuro poderoso que me espera. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sou um prisioneiro da esperança. Eu creio nas boas novas do Senhor. Eu sou como Abraão. Quando não há esperança, eu creio contra a esperança. Eu creio que eu serei pai de multidões, multidões de ideias, multidões de projetos. Eu serei pai, mãe de multidões, filhos poderosos, homens poderosos, mulheres poderosos na terra. Eu creio, Senhor, eu serei pai de negócios, mãe de negócios poderosos. Em nome do Senhor Jesus, coisas gloriosas vão sair de dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo futuro de glória, pelo futuro abençoado, pelo
pelo futuro glorioso. Eu te agradeço, Senhor, pelo melhor tempo da minha vida que está chegando. Eu te agradeço pelo melhor tempo que eu vou viver. O melhor tempo ainda está por vir. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo futuro lindo, pela família abençoada, pela prosperidade. Eu te agradeço, Senhor, pela abundância. É a onda de abundância que está sendo derramada sobre a minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, pelo futuro incrível, lindo, poderoso, glorioso, extraordinário, pela saúde, pelo vigor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sou um prisioneiro da esperança. Eu creio, Senhor, eu não tenho medo de acreditar, eu não tenho medo de crer, eu não tenho medo de confiar na Tua palavra, eu não tenho medo porque eu sei que o Senhor cria todas as coisas do nada. Eu creio, Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu acredito no que está escrito, que o meu futuro é de glória, que o meu futuro é poderoso. A palavra diz, Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você espera. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, futuro e esperança, um futuro e esperança eu tenho para te dar. Acredite, segure, fé é segurar o nada até que o nada se torne em algo, e algo glorioso é o que Deus tem para você. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por todas as restaurações. Agradeça a Deus pela cura. Agradeça a Deus pela saúde. Agradeça a Deus pela capacidade, habilidade, inteligência. Diga: Senhor, eu agradeço pela minha capacidade ampliada, pela habilidade multiplicada. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço, meu Deus. Restaura o vigor, Senhor. Restaura a visão, restaura a saúde, restaura, meu Deus, restaura neurônios, restaura, Senhor, restaura, ó poderoso Deus, restaura tudo, Senhor, restitua tudo, meu Deus, e eu declaro, eu profetizo, meu Deus, coisas incríveis, poderosas, gloriosas, sobrenaturais, esse futuro de glória, esse futuro poderoso. Eu te agradeço e declaro, profetizo sobre a vida dessas pessoas. Você é um prisioneiro da esperança. Agradeça. Agradeça. Deus falou, Deus disse e Deus viu. Deus disse e Deus viu. O que você disser, você vai ver. O que você disser, você vai ver. O que você disser, você vai ver. Deus disse, Deus viu. Deus disse, Deus viu. O que você disser, você vai ver. Então diga, não tenha medo de dizer. Não tenha medo. Em nome do Senhor Jesus. Você é um prisioneiro da esperança. E a esperança não nos decepciona. Diga, aqui hoje, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sou como Davi, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, mãe, pai, agradeça a Deus pelos filhos poderosos que Deus te deu, que serão homens e mulheres poderosos nessa terra, e se está escrito, assim será. Eu te agradeço, Senhor, porque os meus filhos, fala o nome deles, e diga, são poderosos nessa terra. Diga, os meus filhos são homens e mulheres poderosos nessa terra.
Eu te agradeço, Senhor, pela família abençoada. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito, pela comunhão com o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela minha empresa abençoada, prosperando, crescendo, sendo uma estrutura no teu reino, uma coluna no teu reino. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor diz: pede-me as nações e eu te darei. Pede-me as nações e eu te darei. Fala, 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 fala. Obrigado, Senhor. Nós cremos, meu Pai. Nós cremos. Nós cremos. Nosso futuro é de glória. O nosso futuro é poderoso. Agora, feche os seus olhos, segura esse projeto no seu coração. O Senhor mandou Abraão sair e olhar para os céus e colocar aquela visão poderosa diante dos seus olhos. E ele enxergou algo incrível, acima do que ele podia contar. Coloque diante dos teus olhos agora a visão certa. Coloque diante dos teus olhos o futuro poderoso. Coloque uma família abençoada, teus negócios prosperando, crescendo, sendo uma estrutura para o reino dos céus na terra. Que Deus use. Se veja cheio de saúde, de vigor, de energia, fazendo coisas incríveis. Deus, o anjo do Senhor falou a Jacó: Jacó, levante os seus olhos e veja. Veja o teu milagre, veja a tua prosperidade, veja a tua abundância. E Jacó levantou os olhos e viu. E o que ele viu aconteceu. Veja, veja o teu futuro glorioso. Veja o futuro e a sua fé e tudo que Deus vai fazer na sua vida vai contagiar tanta gente, vai influenciar tanta gente. E você sabe que você jamais poderia chegar lá sem Ele. Não pegue a glória para você. Só diga: o segredo de tudo isso chama-se Jesus. Quando Ele entrou na minha vida, quando eu abri as portas do meu coração para Ele entrar de verdade, tudo mudou. A minha vida mudou. A minha casa mudou. Os meus negócios mudaram. Eu mudei completamente. Deus me deu uma casa firme. Deus me deu acima do que eu podia pensar ou imaginar. Por isso eu glorifico a Ele. Coloca diante dos teus olhos essa visão linda. Tudo é para Ele, é para a glória dEle. Aleluia. Aleluia. Diga isso a Ele. Glorifique a Ele. A Ele.
A Ele. A Ele. Você vai cantar isso na tua casa. Você vai passar por todas as bênçãos que Ele fez na tua vida, louvando a Ele. Você com a tua família, na tua empresa, nos teus negócios, na tua casa. Esse vai ser o cântico que vai estar na tua boca. Aleluia. A Ele. Então diga, oh aleluia, diga, a Ele. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Ah, como é bom, Senhor. Como é bom estar na tua presença. Como é bom te adorar, como é bom, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. A Ele, diga mais uma vez, com teu coração, com a tua alma. Diga. A Ele. A Ele. Pega o teu projeto, levanta as suas mãos. Eu declaro tudo o que você visualizou, o que você enxergou, como você já, se acontece 2 vezes, primeiro dentro, depois fora, eu declaro e profetizo, tudo que já está dentro de você vai se materializar. Tudo que está dentro, tudo que você enxergou, tudo que você visualizou, tudo que está nesse propósito, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo esse futuro glorioso, esse futuro estrondoso, eu declaro e profetizo. Só creia que o melhor tempo da tua vida você ainda não viveu. Ele está chegando. Você vai viver. E quando você achou que você já está no melhor tempo da sua vida, saiba que ainda tem um melhor chegando. É de glória em glória e sempre para uma glória maior. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu concordo e declaro em nome do Senhor Jesus, tua vida totalmente restaurada, todos os teus propósitos estabelecidos, materializados em nome de Jesus. Saia daqui abençoado nesta noite, é o que eu profetizo. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.